E a Rosa Luxemburgo, eu espero que todos saibam quem é a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo era uma das líderes, veja bem, é uma mulher, hein? Não era muito comum, uma líder do calibre de Rosa Luxemburgo, mas tinha outra, né? Gasol e outros, entendeu? Que eram dirigentes da social-democracia alemã, que era o principal partido da Internacional Comunista, entendeu? E ela foi assassinada pelos pró-nazistas, pelos prolegômenos dos nazistas, entendeu? No imediato pós-guerra de 14 de julho. Naquele tempo, ela escreveu um artigo que falou assim: socialismo ou barbárie. E a barbárie que a Rosa identificou era a barbárie da guerra, mostrando que o capitalismo tinha um ciclo perverso que entrava em crise e a disputa entre potências levava a guerra e semeava a barbárie, que é o morticínio, a depredação moral e física, né, da cidade, das pessoas, a desarticulação das sociedades, e mortes, muitas mortes, né, essa coisa toda que a guerra trazia, ainda traz, né, ainda traz. Então, e por que a Rosa não falava ecossocialismo, né? Veja bem, às vezes os tempos não se propiciam que pessoas que são muito dotadas de capacidade intelectual e de clareza política e de estratégia de atuação, de dominar certos assuntos, porque não eram tão socialmente, vamos dizer assim, culturalmente, um ambiente, um tema muito aceito, entendeu? Mesmo entre os socialistas, os comunistas, os marxistas e os vários matizes de pessoal de esquerda, entendeu? Que tinha cristãos de esquerda também, e outros. Nós temos um vício, e depois nós vamos falar sobre isso, de nos referirmos à Europa. Nós somos muito eurocêntricos, certo? Mas nós vamos ver que, inclusive o ecossocialismo, nós temos visões que não são eurocêntricas. Na própria convocatória do texto já fala do bem viver e outras coisas mais que não são eurocêntricos, certo? Não é isso, professor? Então, e quando aí eu falei assim, a Rosa já capturou um argumento de Frederick Engels, que é um dos líderes que elaboraram a crítica ao capital, né? Ele é um auxiliar de Marx, depois continuador do Karl Marx, e já falava que a humanidade estaria num desafio, numa encruzilhada de que ou ela dava um passo para o socialismo, superando todas as mazelas que o capitalismo chegaria ao socialismo, ou então poderia retroagir a barbárie, quer dizer, um estado onde até o bem-estar adquirido pelo capitalismo podia retroagir. É bom que se diga que depois dessa primeira guerra já ocorreu outra guerra, que nós costumamos chamar de guerra mundial, mas não é bem assim, certo? Mesmo que a primeira guerra é uma guerra europeia, basicamente uma guerra europeia, mesmo porque eram os senhores do mundo. Por isso que quando fala guerra mundial, porque os senhores do mundo entraram em guerra, né? Mas na América Latina ninguém entrou nessa guerra, na África tampouco, na Ásia tampouco, entendeu? Então mundial de quê está falando? Para quem você está falando mundial? Olha bem como as pessoas exercem hegemonia sobre o mundo, uma narrativa dos fatos passados, onde o protagonismo seu determina que os outros que não tiveram protagonismo não aceitem. Isso é uma forma de dominação, que até hoje é usada, né? E outras guerras ocorreram, particularmente a guerra de 49 ou de 39 e 45. Esse sim foi uma guerra, mas assim não foi uma guerra mundial. Embora as potências colonialistas, imperialistas tenham envolvido a Ásia e o norte da África, você entendeu? Não se pode contar, porque a América Latina foi envolvida, marginal, entendeu? E a guerra, o
grau de barbárie praticado pela guerra, pela Segunda Guerra, é maior do que a Primeira Guerra Europeia, não é? E aí nasceu o terror, né? Que até hoje nós estamos sob a égide do terrorismo mundial. Depois, só que com a guerra, a Segunda Guerra, chamada Segunda Guerra Mundial, na primeira não se produziu nenhuma experiência socialista, ao contrário do que vaticinava a Rosa. Já é escrito no pós-guerra que ela sabia que não tinha essa possibilidade, mas gerou uma força social-democrata, esquerda e comunista da Europa muito forte. A ideia de alternativa era forte, você entendeu? Depois ele vai mudando, que depois nós vamos, porque não vamos dar aula de história aqui, porque não é o centro da coisa, certo? Mas da Segunda Guerra, você tem consequências que são sistêmicas em relação ao capitalismo. De um lado, a experiência socialista do socialismo real do bloco soviético, que literalmente a União Soviética, que é produto da Primeira Guerra, entendeu? A Revolução Russa é do conflito que enfraquece o poder das classes dominantes, particularmente os feudais da igreja, né, ortodoxa na Rússia, e facilita, né, a ilusão da Revolução Vitoriosa de outubro. O único que resultou foi isso, mas não foi exatamente na Europa, porque na Europa eles usaram a Rússia como asiática. Assim, a Europa tem esse problema. Tem um probleminha cultural na Europa, certo? Agora menos, você entendeu? Porque não são mais exatamente o centro do mundo. A educação, um pouco isso, certo? Então, mas o resultado da Segunda Guerra é que a expansão do soviético, regime soviético até o centro da Europa, porque foi o exército russo que tomou Berlim, né, e ultrapassou Berlim, foi até a linha onde estava as linhas, e não foi mais até Paris, porque ele tinha que enfrentar já o exército, né, não era propósito deles, que eles eram aliados. Porque os exércitos americanos correram, né? Era muito folgado fazer guerra perto, você vê fazer guerra no norte da África, né? Onde tinha exércitos residuais da Alemanha, o exército tropa de exército colocava na leste, que era o grosso, o outro na outra era coisa de domínio colonial, não era de defesa do seu território existencial. Foi colocar pelos russos. Sim, mas a guerra se virou um terror, não nuclear apenas. Hoje em dia você vê o bombardeio de brecha noturna, ainda inaugurou-se o bombardeio noturnos, que não era comum nas guerras. Você entendeu? E mataram ainda milhares, centenas de milhares. Isso como depois, todos naturalmente pelos americanos e britânicos, no caso, todos pelos americanos. Então é nesse clima que você tem a emergência de uma potência suavizando, porque tem alguns que não consideram o socialismo real, socialismo burocrático, vamos dizer isso, mas contrapunham ao sistema hegemônico capitalista, verdadeiro. Sim, mas me diga uma coisa, mas não foi, isso não também tem nada a ver com o socialismo, tem a ver com o socialismo, ainda que nós possamos adotar uma posição crítica, entendeu? E os bakunistas, né? Proudhonistas, ou seja, os anarquistas e depois os trotskistas, antes dos trotskistas, os anarquistas, como se diz, mas também os Narodnik e outras correntes revolucionárias da Rússia já adotavam em reação os bolcheviques e o regime estatal. Depois os trotskistas, mas isso já não está por certo. Pois bem, não tem a socialismo. E essa que é uma questão que para nós que temos origem na vertente marxista ou marxiana, alguns podem querer só ser marxiano, você entendeu? Nos incomoda profundamente. Então, que o movimento ecológico, ele não teve necessariamente um nascimento na esquerda. Ele era de esquerda, de direita, de centro, de vários anos, e particularmente na Europa. E em
função de um conflito que na Europa, a disputa entre a social-democracia, que era o modelo que foi possível construir no Estado de bem-estar social, para disputar inclusive com o socialismo real, ele não tinha nada a ver com o socialismo. Mas tinha, se prometia ou se propunha ser socialista. Bem, eu vou parar por aqui, porque essa história é bem longa. Mas o que nos interessa é que, então, como é que saíram essas ideias ambientalistas, ou socioambientalistas, ou ecossocialistas? Primeiro, vários de nós estão pesquisando hoje que nos clássicos também já existiam prolegômenos, iniciativas, insights, né, que anunciavam isso, certo? E mesmo anterior dos clássicos marxistas já tinham, né, Fourier, Proudhon, que tinham visões idealistas ou românticas, você entendeu? De voltar à terra, de, você entendeu? Administrar de uma forma socialista, um tanto agrário, você entendeu? Primário. Mas, na verdade, o conflito se dá exatamente a nascente quando o conflito do socialismo, ou melhor, do capitalismo, se estabelece na Europa, entendeu? Com a questão nuclear, entendeu? Com o lixo, com a exclusão, entendeu? Que ali sim, com um Estado já de bem-estar que possibilitou que elaborasse uma crítica sobre ele próprio. E ali nasceu um movimento ambientalista forte, que não tinha um viés inicialmente socialista. Podia ter socialista, mas não tinha uma presença. E até hoje o movimento na Europa verde hoje, inclusive, muito para a direita verde. Certo? Então, veja bem, a crítica ambientalista ou socioambientalista ao capitalismo, e hoje nós podemos botar o capitalismo como coisa global, você entendeu? Ela não é uma crítica necessariamente ecossocialista. Ela pode ser só eco e não ser socialista. Aí eu já entro num outro paradigma e vou tomar Rosa como referência. É ruim que nós tenhamos uma direita ecológica? Não, não é. É ruim que nós tenhamos ambientalistas ou que tenham visões que não são necessariamente revolucionários? Não, não é. Não é, e aí eu queria defender uma posição aqui. Não é a minha, como se diga. Não é a minha. Mas eu inferi muito a coisa que chamou. Aí eu quero fazer outro texto que é de 1900 e pouco. Ele falou assim: reforma ou revolução? Certo? Eu queria dizer isso, mas na resposta do primeiro parágrafo, assim, não é só reforma ou revolução. Ela fala, é reforma e revolução. E reforma é quando a classe trabalhadora luta por medidas concretas, imediatas, alcançáveis e se educa para poder superar o que é a reforma. Então, essa dialética de reforma e revolução, eu acho que ela é fundamental na estratégia, já estou entrando nas outras perguntas, certo? Para a superação do Estado. Por isso que, se hoje tem rede, se hoje tem partido ecológico nacional, eu não entendo direito o que ele faz, mas existe, você entendeu? Existe o partido PV, né? São matizes, que existem partidos mais à esquerda, que são de origem marxista, aonde os ex-socialistas não são hegemônicos. De PT, PSOL, PSTU então é o mínimo, PSOL um pouco mais. E o PT já foi muito mais, diminuiu. Você entendeu? Sim, então nós temos partidos diferentes. E aí eu vou entrar no ex-socialismo. A diferença crucial para mim, ela não necessariamente é conceitual, no sentido de alguns conceitos da crítica ao capitalismo enquanto seu dano ambiental, seu impacto ambiental. E alguns, quase todos, admitem que existe uma crise ecológica global. E admitir isso é fundamental. Porque se o cara não admite isso, ele está naquele ambientalismo romântico, que eu já fui, não sei se o Sorrentinho e outros aqui foram, é aquela história, você treva na água, não deixar o cara botar. Não é isso? Você já fez isso, né? Abraça a árvore, né? Uma vez eu fui fazer um movimento desse em Cuiabá, no Cuiabá, porque se tem um cara vazado na avenida para investigar, está terminando? Pô, esse não é meu amigo, cara.
Carlos Castro, você conhece, né? Você conhece Carlos Perucci, que já era um professor de ecologia, e ele falou: Junei, vem cá, você está lutando como um desgraçado aqui para poder derrubar essa árvore aqui? Vai aqui no norte do Mato Grosso, eu não estou derrubando nenhuma árvore, não. Tem centenas de milhares de cima na hora. Então, se toca, bicho. Você é verdadeiro de merda. Entendeu? Você está fazendo coisa muito particular, no geral, um processo mais amplo, você não está dando conta. Então, necessariamente, ecossocialista é quem acredita que tem uma crise que é determinante para você buscar uma solução, entendeu? E que acredita que isso só pode romper na medida que você faz associação com uma ruptura social, política e ecológica. Então, não tem jeito de você salvar a humanidade, entendeu? Ou salvar o meio ambiente sem que tenha um protagonismo social que faça a revolução. E aí a revolução, nós vamos traduzir de novo o conceito de revolução. Seja ela violenta ou não, certo? Não vamos discutir essa questão. E aí, eu diria, para terminar, porque o cara aí do SESC já está me escapando. Eu estou pensando o seguinte: muitas das perguntas aqui, obviamente, talvez a gente tenha a possibilidade de falar novamente, é de que como fazer, né, de que estratégia. Eu diria o seguinte: todos os pomos que existem são úteis da nossa estratégia. Ela trepar na árvore, deixar cortar, ela não tem efeito ecológico, não, mas tem efeito educativo, simbólico. Você entendeu? Observa bem as coisas, certo? E não vale, entendeu? Você fazer um protesto, né? Porque a água do Tietê não foi tratada, vale, entendeu? Tudo vale, entendeu? Ou lutar contra o desmatamento da Amazônia, ou contra o uso da energia nuclear, ou contra a usina não sei o que, constrói de direitos dos indígenas, tudo isso vale, tudo isso vale. Agora é o seguinte: muitas dessas coisas não questionam o modo de produção e consumo. Então, ela pode ser a escala da reforma. Vamos usar um conceito antigo, da esquerda antiga, está nos processos de reforma. É válido? É válido, mas não determina o futuro. Você não tem possibilidade de mudança das coisas. Mesmo porque o capitalismo e a dominação burguesa, vamos usar essa dominação, ela é capaz não só pela mídia, viu? Aqui tem muito sistema de mídia, PPP, a esquerda nossa está fascinada de ter uma mídia alternativa. Não vai ter, óbvio. Pode ter alternativa, mas não vai formar a mídia monopolista. Essa faz parte do sistema de dominação. Assim como as nossas universidades faz parte do sistema de reproduzir. A Exalc. Puxa, vamos falar da Exalc, a Exalc está provando isso aqui, né? Mas é Exalc no conceito das escolas de agricultura, de economia. O que é Exalc? Exalc é a fundadora da Revolução Verde. Ora, claro que lá nós temos forças anti-hegemônicas. Aí sim. Então eu introduzo o conceito de que ter posições políticas, conceituais, teoria de hegemônica é fundamental na nossa estratégia. Porque senão nós vamos reabsorver sempre pelo que é hegemônico. E algumas coisas que estão no limiar, que se acumulam no hegemônico para poder facilitar o anti-hegemônico e assim fazer uma revolução, que é uma mudança que envolve a política, envolve o domínio das coisas, envolve a organização das forças produtivas, da organização produtiva, que você deve mudar, e o pensamento das pessoas, não. É o processo que está tendo embaixo. Mas eu queria, para terminar, agora eu vou terminar. Eu estou usando aquele bloco que eu já fui deputado, estou terminando. Não terminamos. Às vezes vai, certo? Eu vou dizer assim, uma estratégia que já na Europa até a direita usa. Mitterrand, a senhora Mitterrand, né? Nós trabalhamos uma vez com a Marina, né? Você chama Mitterrand, vamos na Amapá com ela, que ele dizem que tem uma fronteira com a França ali, certo? Eu eurocentrismo, não tem problema, né? Não tem vergonha na cara. Certo? Tem uma fronteira ali na Amapá, com a França ali, certo? Na verdade, tem uma colônia francesa lá, que é resquício do colonialismo francês, do Império, entendeu? Então, ela fala assim, hoje ela defende a água como bem. É a linha.
isso eu aprendi com os europeus, é bom que você diga essa coisa do bem público, certo? E o bem público, aqui para nós, todas as coisas da natureza deviam ser bem públicas. É uma estratégia mais nova. Não é só água, é terra, é floresta, é o ar, é a radiação solar. A hora que eu estou falando de coisas que você fala assim, o capital não se apropria, mas pode se apropriar. Porque o capital pode se apropriar de tudo e estabelecer a lógica de mercado e fala assim, é assim que nós vamos fazer a revolução verde pela lógica de mercado. Ok, Martão? Aqui não. Vai enganar que você queira. Não essa turma daqui. Bem, termino dizendo, pedindo tolerância máxima, né? Para que não me julgue, dizendo o seguinte, sou eu socialista e acho o seguinte, que os irmãos que não são socialistas, socialistas, nós somos parceiros dessa vida, somos parceiros dessa vida. E nós temos de superar, não só quem está nesse campo, mas no campo da esquerda, as pessoas, os partidos que militam, lutam, faz guerra, faz greve, mas eles não têm uma percepção ecológica. Então nós somos anti-hegemônicos ou não hegemônicos, às vezes não hegemônicos, na própria esquerda. Então aqui para nós, nossa batalha é dura, mas tem que ser sustentável, senão não. Muito obrigado.